de volta. E agora, daqui para frente agora, Marcos Habib e Vanderlei Pérez. A gente vai falar sobre a edição de hoje do jornal. Eu estou aguardando ver se a gente consegue aí o vereador Rangel, a sua fala de ontem. Foi uma fala contundente, uma fala muito forte, né? Sobre a situação da água e dizendo que o prefeito continua enganando a população. Mas antes, deixa eu passar aqui na Original Drogaria as ofertas de hoje da Original Drogaria. Ofertas para hoje. Então você tem ali o nebulizador GTEC, R$ 149,99. O termômetro, R$ 14,99. Eu sou do tempo que o termômetro era aquele termômetrozinho de mercúrio. Nebulizador portátil, R$ 139,99. É o GTEC. Umidificador também GTEC, R$ 159,99. Essas ofertas são ofertas para hoje, são ofertas de inverno. Mas tem mais, hein? Tem mais ofertas aqui. O aparelho de pressão digital, R$ 129,99. Tá bom o preço desse aparelho. As lancetas, né? R$ 7,99 a caixinha com 100 lancetas. O aparelho de pressão digital, R$ 99,99. Tem um outro que é mais barato, né? E para medir a glicemia, R$ 49,99 para medir o açúcar. E as tiras do aparelhinho de glicemia, R$ 44,99. Essas ofertas da Original Alto, Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. São as ofertas aí que a gente tem para hoje, somente hoje, na Original Drogaria, ok? Vida que segue, a gente começa. Marcos Habib, bom dia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Hélio Carracena. Eu já estou aqui olhando o jornalzinho, o panfleto, né, a propaganda. Panfleto não, cara, isso aí... rapaz, isso aí é um jornal maravilhoso desse. Toma, Nenê. É de colocar a propaganda de Joseph Goebbels no chinelo. Sabe como é que a gente tem esses jornais aí? Deixaram aqui no diário, deixaram um monte pra gente. Deixaram uma pilha, que a gente já distribuiu. Tem aquele, o jornal lá, que é de fora da cidade também, que fez um evento lá no Sesc Gino, também deixa pilhas, né, lá na prefeitura. De vez em quando a funcionária da Copa me entrega: você quer, Habib? 30 jornais daqueles. Eu falei: não quero não, obrigado. Meu gatinho ainda está, desculpa o termo que eu vou usar, ainda está cagando na medida. Vanderlei Pérez. É isso aí, Hélio, cá estamos, né? Revistinha Fake News, boa. Para um prefeito fake, né? Fazer uma revistinha só com notícia de mentira, fecha bem o governo, né? Que faz agora, dentro de menos de um mês, completa 6 anos, né? Desse governo que está aí. Que coisa terrível, hein? Quem podia imaginar que seria tão ruim? Agora, Vanderlei, você falou a revistinha Fake News, mas ele que diz que a gente é fake news aqui, o diário Fake News. Não tem. Durante um certo tempo, esse sujeito enganou os amigos dele, enganou aqueles que se interessavam e a quem o governo deles interessava. Mas hoje não engana mais ninguém, tanto que ele posta uma mentira na internet hoje e o pessoal já escracha de cima e embaixo, e os secretários, os magotes de privilegiados do poder, não têm coragem de ir lá e desmentir não, porque fica feio, né? Então vão ficando aí no governo enquanto dura mais um pouco e deixa a mentira rolar, porque é o que eles estão fazendo, né? Hoje, aliás, 7 de junho é o dia da liberdade de expressão, né? Uma data tão equivalente quanto a data do dia da imprensa, 1º de junho. A gente fecha esses 7 dias bem assim, né? E é um momento onde, talvez, quando a sociedade evoluir um pouco mais, a gente vai ter como responder à altura quando um vigarista te chama de fake news. Quando o vigarista pega uma notícia sua, distorce, diz que você está mentindo, patrocina na internet para dizer que você está mentindo e divide opiniões, né? Porque as pessoas, o Goebbels dizia bem, né? Uma mentira falada várias vezes, para quem gosta de mentir, vira verdade. Então o prefeito conseguiu, ao longo do tempo, desde a campanha, enganar a população
dizendo que ele estava dizendo a verdade quando ele estava com várias mentiras. Imaginar que esse sujeito concorreu à eleição extemporânea em 2 partidos. Ele estava em 2 partidos quando foi candidato. E depois do prazo escolheu qual ia ficar. Inventaram uma mentira que tinha saído do outro partido para dar tempo de entrar no outro pelo tempo que... Isso aí eu não estou falando de falar, eu estou falando de que tem ações na justiça discutindo isso 6 anos depois. Então, você acreditar que a gente vai chegar a algum lugar em busca da verdade, só com muita persistência, né? Porque os mecanismos, os órgãos de controle que a sociedade tem, não cumprem o seu papel, né? Quando um prefeito fala uma mentira, ele tem que ser punido, o político tem que ser punido de forma sumária, em questão de 3, 5 dias, 1 semana, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 6 anos, não, né? Então essas mentiras vão acabando virando verdade. E ainda bem que existe a imprensa para pontuar, registrar a verdade ao longo do dia, né, ao longo da semana, ao longo do mês. Então, eu me orgulho muito de participar da imprensa e de fazer esse papel na imprensa, de ser o repórter da imprensa, o repórter da cidade, naquele dia a dia da cidade, para que essas mentiras não se transformem em verdade. E para que a verdade, lá na frente, pelo menos, a gente saiba como é que ela foi. Marcos Habib, comenta o que o Vanderlei falou, por favor, dando a sua opinião. Primeiramente, como o Vanderlei falou, né, hoje é Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, eu até mandei mais cedo para ele a imagem do grande jornalista que, embora de direita, eu tenho como referência, que é o Carlos Lacerda, foi um grande jornalista, criador do Tribuna da Imprensa, tal, voraz orador. Então, para mim é muito vantajoso ver o Diário Teresópolis, né, um jornal desde 1988, quando ainda começou como noticiário, prestando esse serviço de excelência com as melhores referências do jornalismo municipal, né? Sobre o jornalzinho, né, pegando carona, eu comecei a revirar aqui, eu já achei um fake news. A gente está aí para pegar a questão do Rangel, a fala dele. Há 1 ano e pouco atrás, o Rangel, na Câmara de Vereadores, né, ele pediu um pedido de requerimento para a Prefeitura, né, de informação, para saber sobre a questão dos jornais que eram pagos, tal, aquela questão toda. E aí eles mandaram tudo para ele, inclusive releases de reportagens da própria assessoria de comunicação para ir para TV local, para essa questão. Aí está aqui a fala de uma pessoa que eu vou omitir o nome, mas as pessoas vão lembrar muito bem, quando foi inaugurado o SAMU. A pessoa diz assim: abaixo de Deus temos Nossa Senhora e depois o SAMU, que salvou meu pai, porque o atendimento deles foi muito rápido. Fica minha gratidão ao SAMU Teresópolis. E aí, quando o vereador Rangel pediu tudo, essa fala aqui estava no script para falar. Então aí eu fico me perguntando, e aí eu não conheço a pessoa, não estou fazendo júdice se isso aconteceu ou não, mas isso foi programado para o referido cidadão falar. Não foi espontâneo dele. Não foi como o Vanderlei chegasse ou o Hélio falasse: Habib, fala aí. Não, isso aqui estava no script da assessoria de comunicação para falar. Na verdade, boa parte desses personagens dessa revista Fake News, eles existem nos bancos de dados. São pessoas que nem são de Teresópolis, né? Essas coisas maravilhosas, essas pessoas sorrindo aí, muita gente não é de Teresópolis, não, ninguém, nem da prefeitura mesmo, sabe quem são essas pessoas. Porque existe o banco de dados, então eu preciso de um médico atendendo uma paciente, a paciente feliz com o atendimento. Tem lá 100 imagens que você já tem direito de uso, porque as agências de publicidade, elas constroem esse book, né, para você usar, para você não ter que fazer uma fotografia, pegar direito de imagem. Então, ali, você já pode pegar aquela imagem e colocar a frase que quiser para aquela pessoa. Isso aí é golpe, isso é vigarice, entendeu? Então, um órgão público fazer isso, e o governo federal do Lula, da Dilma, aliás, lembra disso, né? Há uns anos atrás, a Dilma publicou uma revista também,
também, fez uma publicação de internet usando essas imagens de banco de dados, e a imagem estava lá, uma imagem que já serve para isso, para você fazer esse trabalho. É uma vergonha, porque quando você não tem o que mostrar, você tem que mostrar o que não tem, né? Então é onde você coloca uma placa anunciando o Parque Jorge Martin, na avenida principal da cidade, para um parque que não existe, né? Então anunciar as conquistas que não existem, anunciar a escola que está quase pronta, nada, está no tijolo ainda, nem vai ficar pronta até o fim do governo, mas está na revista aí. Então essas coisas é vergonhoso, mas o prefeito ainda consegue, ele ainda consegue enganar algumas pessoas, né? Ontem mesmo ele soltou uma fake news aí, uma notícia de que ele tinha resolvido o problema do desconto da água para os comerciantes. Eu vou entrar nesse né? assunto já. Olha que coisa. E uma mentira deslavada, né? Ainda bem que foi aprovado um pedido de informações ontem na Câmara, numa reunião, numa sessão que quase não teve, porque os vereadores da base e alguns outros fugiram da sessão para não dar quórum, mas foi feito um pedido para que a empresa e a prefeitura informe quantas contas comerciais nós temos em Teresópolis, quantas contas residenciais, quantos contribuintes tem, né? Em princípio, segundo o edital, seria 53 mil contas residenciais e 23 mil contas comerciais. E essas contas comerciais, todas essas 23 mil, que anteriormente tinham desconto de 50% na água, agora que todo mundo perdeu o desconto em janeiro, agora uma parte desses consumidores vão ter desconto, apenas uma parte. Então, a Câmara está querendo saber quantos desses 23 mil vão ter desconto, para ver se justifica toda aquela quantidade de benefícios que essa água de Imperatriz ganhou nesse acordão, nessa tramóia que foi feita na Gernesa dias atrás, e agora se consolidou ontem com a publicação do Diário Oficial. A gente vai entrar nesse assunto, a gente vai continuar com esse assunto da água já. Inclusive, estou até esperando uma fala aí do vereador Rangel, mas ainda sobre essa revista, Vanderlei, e sobre o caso do SAMU, Marcos, ele bota aqui o SAMU como se o SAMU, e as pessoas vão entender isso, como se o SAMU fosse uma realização da prefeitura. E o SAMU é um trabalho federal, é no Brasil inteiro. Todas as cidades têm SAMU, porque o governo federal manda. Aliás, o SAMU não é só no Brasil. O SAMU existe em outros países também. A lei que criou o SAMU é a Lei 3898 de 2004. Eu sei disso porque quando ele criou isso aqui, eu cheguei na rede social dele e falei assim, agradece ao presidente Lula, porque isso foi o programa SAMU chegou no Brasil no primeiro mandato do governo Lula. Essa revista, Hélio, ela em muito breve, ou não tão breve assim, mas mais à frente um pouco, o prefeito vai ter que pagar do próprio bolso. O prefeito, o secretário, quem providenciou esse negócio aqui, vai ter que pagar porque a lei é muito clara com relação ao gasto com propaganda no ano eleitoral. Né? Nós temos aí uma legislação que proíbe a prefeitura de ter blog, site no período da campanha, que é a partir de julho agora. Né? A partir da definição das candidaturas, você não pode mais ter esses blogs, as páginas da prefeitura divulgando ações do governo. E a lei que proíbe ter, nos 3 meses da campanha, a prefeitura dizendo que ela é maravilhosa, que o candidato dela que é o bom, que proíbe isso, ela exige também que, nesses 6 meses do ano de eleição, você gaste uma média dos últimos 3 anos que gastou. Então, se é um governo de 4 anos, ele tem que fazer a proporção dos 3 primeiros anos e gastar a média nesses 6 meses do ano da eleição. Então, nos 6 primeiros anos, nos 6 primeiros meses. Então, o que o prefeito gastou com imprensa, com divulgação, com revistinha, com rádio, em janeiro a junho de 2021? Gastou em 2022, gastou em 2023. Tem que fazer a média desses 18 meses e achar a média dos 6 meses que ele pode gastar nesse ano da eleição, que é 2024. Então, ele não pode estar gastando hoje, de janeiro a junho de 2024, mais
do que a média do que gastou nesses três primeiros anos, nos 3 semestres dos 3 primeiros anos de governo. Então, e ele não gastou nada nesses primeiros 3 anos. Na verdade, isso aqui, esse prefeito inova em tudo. Ele inaugura uma placa anunciando uma coisa que não existe. E ele faz uma coisa aqui que os ex-prefeitos, e aí pode até dar o nome se quisesse dar, não precisa dar, porque o eleitor tem memória para isso, mas esses prefeitos que buscam a reeleição em Teresópolis, ou então buscam eleger um candidato de sucessão, eles fazem o quê? Eles começam uma obra, faz a fundação, colocam um tijolo, 1 ano, 2 anos, arremata tudo no ano da eleição, ou no ano na eleição do meio, na eleição de deputado que eles têm os seus apadrinhados, ou então na eleição de reeleição ou de sucessão. Isso a gente viu muito acontecer aí. Você fica 4 anos sem nada acontecendo na cidade. As obras estão começando, estão paradas, abandonadas, e quando chega no ano da eleição, termina aquilo tudo para inaugurar e dizer que fez. O próprio Arley fez isso. Ele ficou aquele período de quase 1 ano ali, um ano e alguns meses, até buscar a reeleição, e aí ele inaugurou muita coisa naquele período ali, no período da eleição. Né? Os prefeitos fazem isso muito comumente. Mas esse aqui fez diferente. Ele não fez nada em 6 anos e ele faz uma revista fake de supostas realizações dele ao longo desses 4 anos. Né? Então, você tem uma página aqui dedicada à frota de veículos da prefeitura. Uma frota alugada que deve estar com pagamento atrasado, que se bobear, não está nem... Eu tenho visto poucos carros desses alugados na rua hoje, de repente nem a mesma quantidade de veículos que tinha no início, né? Que serviu os secretários para... carro dormindo em casa com o secretário, essa coisa toda que começou a acontecer em Teresópolis nos últimos anos, mas que até isso se coloca como conquista de governo, um aluguel de frota, quando a frota vem sendo socateada ao longo dos anos. Eu vou para o comercial, está na hora da gente entrar com o comercial, mas tem uma outra coisa interessante que ele bota aqui, 22 novos ônibus, mais viagens. Quem lê acha que a prefeitura adquiriu 22 novos ônibus, e não foi a prefeitura. E todos sabem que a aviação, até diante das dificuldades que ela vem tendo, ela está reduzindo a quantidade de linhas, ela está casando algumas linhas, ela está buscando sobreviver nessa nova realidade que existe no transporte público, né? Que é culpa do atual governo, que não fez a transição. Né? Nós temos hoje um passageiro que antes pagava passagem, que agora está andando de Uber, de táxi, daquele táxi de telefone mais barato, ou então andando de mototáxi, dos vários modelos de transporte que tem na cidade, e o transporte público foi largado de mão. Então, você tem empresa hoje com menos passageiro, mas com a mesma quantidade de gratuidades, com a mesma quantidade de passageiros que não pagam passagem, porque o Uber não carrega isso, não carrega esse tipo de passageiro. O mototáxi não carrega, tudo sobrecarrega para aquele outro lá. O transporte público é uma concessão. Quem faz o transporte público não é a Aviação de Deus, não é a Aviação Teresópolis, é a prefeitura. Uma empresa está fazendo para a prefeitura. Então, ela tem que dar condições dessa empresa sobreviver dentro da sua margem de lucro, dentro da sua condição de sobrevivência, na sua administração, mas não pode permitir que haja uma transição no modelo de transporte sem dar atenção a ela. Então, nós temos municípios aí onde a passagem é R$1. O passageiro paga R$1, a prefeitura paga R$2 ou R$3 para completar a passagem. Tem um município que a passagem é completamente de graça. A empresa paga pela prefeitura para ela transportar o passageiro. E aqui não aconteceu nada nesse sentido. Né? Não foi feita nenhuma transição para assimilar esse novo modelo de transporte que a gente tem hoje. Gilberto, manda um comercial para a gente rapidinho, já a gente volta. Lembrando o seguinte, Supergasbras 2643-4497 é o telefone que você vai conseguir, inclusive, tem descontos. Supergasbras 2643-4497, a gente volta já.